Eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. A boa é que os seus problemas não são tão grandes assim. E a ruim é que é você que faz eles parecerem muito grandes. Se você está aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever no canal. Esse é um canal ainda muito pequeno e eu estou com a meta de chegar a 300 inscritos. Preciso da sua ajuda, sem você eu não vou conseguir. Então, por favor, me ajuda se inscrevendo. E é claro que se você gostar desse vídeo também, deixe seu like, assim ele chega a mais pessoas. Bom, algum tempo atrás, contando uma história pessoal, eu estava conversando com colegas logo depois de uma reunião de trabalho. E começou ali, eles começaram a conversar, em algum momento parecia que eles estavam disputando para ver quem é que tinha mais problema, quem era mais coitado, quem tinha sofrido mais na vida. Eu olhei aquela situação e eu mesmo perguntei, vem cá, vocês estão competindo, vocês estão disputando para ver quem é o mais fudido, quem é o mais coitadinho? E, de fato, repara que nesses momentos você parece que você tem o problema maior do mundo, né? Que você foi a pessoa que mais sofreu. E isso é uma mentira, isso é uma falácia. Na verdade, a nossa perspectiva acaba sendo muito limitada. E o fato, como eu falei anteriormente, é que a gente faz os nossos problemas serem muito maiores do que eles realmente são. Falta pra gente perspectiva e a gente acaba entrando nesse loop negativo de achar que a gente, de fato, é a pessoa mais desventurosa da história, né, da vida. Algum tempo atrás, também, contando uma perspectiva, agora uma conversa também que foi muito reveladora, eu tinha uma namorada chamada Sônia, ela é portuguesa, ela não é brasileira, e eu tava numa situação muito difícil, então eu tava, digamos assim, meio que chorando minhas pitangas ali com ela. Falei, pô, cara, que situação difícil, por que isso tá acontecendo? Tô trabalhando tanto, tô fazendo o meu melhor. E ela falou assim, olha, se você parar para pensar um pouco, se você olhar em perspectiva, olhar para outras pessoas, às vezes você vai ver que seu problema é tão pequeno, né? E ela me falou, naquela hora, quando ela falou aquilo, eu falei, pô, mas ela não tá entendendo o que eu tô querendo dizer. E ela me apresentou um filme, inclusive quero recomendar a você, se você estiver, por exemplo, passando por uma situação como essa, você precisa de uma perspectiva diferente, ela me passou, a gente assistiu um filme chamado 7 mil milhões de outros, né? Que é um filme que, enfim, basicamente é de um português também. Lá eles não falam 7 bilhões, eles falam 7 mil milhões, né? E que mostra basicamente histórias de outras pessoas que realmente passaram por sofrimentos, por desventuras muito grandes, e aquilo traz uma perspectiva muito grande. Você começa a se sentir quase envergonhado de se queixar da sua situação quando você vê o problema das outras pessoas. Então, observa o que eu estou querendo te dizer, é que os seus problemas não são tão grandes assim. Se você olha para o problema dos outros, e às vezes você tenta ajudar os outros, inclusive, a resolver os problemas deles, você vai ver que o seu problema ele fica muito pequeno, e mais do que isso, você se sente muito mais poderoso em relação a ele para resolvê-lo, para dar conta daquilo e avançar. E na outra ponta, claro, imagina que a notícia ruim traz consigo uma notícia boa. Se é você a pessoa responsável por dar essa força, esse tamanho para o seu problema, você também é a pessoa responsável por diminuí-lo e efetivamente resolvê-lo, né? Então eu queria trazer isso para você hoje. Não fica aí, enfim, sentindo que você está atado, sentindo que você é a pessoa que tem mais problemas na sua vida, oh meu Deus, coitadinho de você, dando andar, para de chorar, para de besteira. Eu sei que pode parecer que é muito difícil agora. Na forma como eu me sentia, por exemplo, quando eu tive essa conversa com a Sônia, eu me sentia a pessoa mais, imagina, azarada, a pessoa mais infeliz do mundo, e na verdade eu era só uma pessoa que não estava tendo a perspectiva, eu era uma pessoa que estava se entregando ali realmente aquele sentimento negativo, e no final das contas o problema realmente se resolveu. Pode parecer absurdo o que eu vou te dizer agora, mas os problemas, eventualmente os problemas que você está vivendo agora, daqui a algum tempo vão te dar saudade. Da mesma forma que, por exemplo, alguns anos atrás, muito mais jovem, eu via certos problemas e falava, meu Deus, olha o tamanho desse problema, e hoje em dia eu olho para aqueles problemas e falo, meu Deus, era só isso. Eu imagino que a mesma coisa vai acontecer com você, te desejo força aí para resolver o problema, mas tenha certeza de que ele não é tão grande assim. Veja o filme, assista o filme, é um excelente filme, e eu tenho certeza que ele vai te mostrar que tem pessoas que sofreram tanto, que passaram por tanta coisa e resistiram àquilo com tanta galhardia, com tanto brio, com tanta força, lucidez, que isso vai te fortalecer também. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.